Olá, irmãos, vamos continuando aqui nossos estudos, né? Estudo número 4, o decreto da salvação e da eleição incondicional. Vamos passar aqui da mesma forma como fizemos lá na live. Eu tenho aqui as minhas anotações que eu usei e a gente vai passar com um pouco mais de calma agora, mas a gente não pode ficar muito tempo parado também, né? Vai ser uma calma controlada dessa vez. Bom, a doutrina da eleição incondicional é uma das doutrinas mais polêmicas da Bíblia, né? Mas não da Bíblia exatamente, porque a própria Bíblia não trata isso como uma coisa polêmica. Ela trata isso como uma coisa comum, né? De Gênesis a Apocalipse como uma coisa comum. Quem trata isso de forma polêmica são os estudantes de teologia que não param para ler a Bíblia e entender essa doutrina. Por isso que eu acho que eu dividi tão bem aqui a doutrina da eleição, porque antes de chegar nela, que é a última parte do estudo, a gente vê uma série de fatores importantes a respeito dela. E aí quando a gente chega lá, você já sabe o que é, porque a gente falou o tempo todo de coisas importantes a respeito disso. Bom, a gente vai começar lendo Isaías 40, e esse estudo vai ser dividido em duas partes também. Vou falar aqui sobre Isaías 40, depois sobre os eternos decretos de Deus. Aí na segunda parte do vídeo nós vamos falar sobre o pacto de Deus com o homem e os eternos decretos de Deus a respeito da salvação. Tá? Então o vídeo é separado em duas partes. Eu vou usar a nossa apostila, que por sinal ficou muito legal. Eu gostei muito dessa apostilazinha aqui. Então abra a Bíblia de vocês em Isaías capítulo 40. E eu quero fazer isso especialmente para que vocês vejam no Antigo Testamento a doutrina que a gente aprende no Novo Testamento. Né? Por quê? Porque ela é uma doutrina bíblica, ela está na Bíblia inteira, e não só no Novo Testamento. Quero que vocês acostumem a fazer isso. Tá vendo aqui enrugadinho? Deixa eu acertar aqui. Ó. Não, tá enrugadinho, não é assim mesmo, né? Deixa eu ver. Não, tá enrugadinho lá em cima, mas deixa, não tem problema não. É minha parede tá enrugada, gente, ó, minha parede. Bom, vamos lá. Isaías 40, até o versículo 5 eu vou ler na ACF, tá? Vou ler na ACF, ó. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Essa primeira parte do texto, eu vou fazendo essas pausas para a gente entender, é o decreto de Deus a respeito da salvação do povo. Sabe? Aqui Deus está se relacionando diretamente com o seu povo. Né? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Deus dizendo sobre o seu povo. E aí ele repete, diz o vosso Deus. Para que fique bem claro que Isaías está o tempo todo tratando do povo de Deus. E ele continua, falai benignamente a Jerusalém. A quem? A Jerusalém. E bradai-lhe que a sua milícia é acabada. Quando ele diz que a sua milícia é acabada, não significa que daquele ponto em diante o povo deixou de ser castigado. A milícia que o povo tinha com Deus aqui é do juízo de Deus sobre o povo, porque eles estavam em pecado. Né? Desde a saída do Egito até a entrada da Terra Prometida, até a vinda de Jesus, o povo passa por esses períodos de tribulação porque eles pecam constantemente. O povo se entrega à prostituição, à idolatria, e Deus castiga o povo por isso. E aqui o profeta está dizendo, a milícia do povo acabou porque Deus parou de castigar o povo. Mas ele não parou para que o povo continue pecando. Não é assim, vou parar e vou deixar vocês pecarem à vontade. Não, Deus está interessado, Deus está muito interessado no seu povo, por isso que ele vai parar. Até agora, o castigo de Deus sobre o povo serviu de juízo, né? E ensinou um monte de coisas, mas isso não fez com que o povo se arrependesse e parasse de pecar. Por vários períodos, o povo cometia os mesmos erros e Deus castigava o povo de novo, e depois disso ele voltava a cair de novo e Deus castigava de novo, e agora Deus fala que ele vai parar de castigar o povo. Mas por que ele vai parar? Porque agora ele vai restaurar o seu povo, ele vai fazer com que eles saiam definitivamente de um status e entre em outro status. Versículo 3. Voz do que clama no deserto,
Preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E tudo que é torcido, e o que é torcido, se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Que símbolo nós temos aqui na profecia? De um caminho tortuoso que está sendo reto, né? Não sei como é que fala isso aqui. Ele está se tornando reto, plano. Sabe, Deus está preparando o caminho perfeito entre ele e o seu povo, né? Esse caminho é o caminho do arrependimento, como nós já sabemos que acontece em João Batista. Por que nós sabemos disso? Porque João Batista veio pregando o arrependimento. E ele fala, eu sou a voz do que clama no deserto. Então Deus mesmo opera o arrependimento no povo. Uma vez que o povo não se arrependia por conta própria e por isso nunca era perdoado, Deus mesmo agora vem e faz com que o povo se arrependa, pregando ali, através de João Batista, o arrependimento. E o que acontece depois dessa pregação? O texto vai continuar. Todo vale será exaltado, todo monte será e outeiro será abatido, enfim. E a glória do Senhor, né, se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então, depois dessa pregação do arrependimento, quem é que aparece na figura do povo de Deus e agora visível a todo o planeta Terra? Jesus, o Cristo. Ele vem para ser aquele que vai salvar o seu povo. A glória de Deus se manifesta em Cristo Jesus. Então, o profeta está dizendo que o que aconteceu lá no início do ministério de Jesus já estava predito, né? Ele está dizendo, olha, é isso que vai acontecer. E o fato de ter acontecido mostra que o decreto de Deus para isso vai acontecer. Toda vez que Deus fala uma coisa, ele vai cumprir. E o próprio profeta certifica-se disso. Ó, versículo 5. E toda a carne juntamente verá, pois a boca do Senhor disse. E porque Deus disse, aconteceu. Assim como na criação dos céus e da terra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora a gente tem a mesma luz aqui. Deus está dizendo, haja luz para o meu povo, né? Haja luz salvífica para o meu povo. Todo mundo vai ver, mas haja luz para o meu povo. A milícia do meu povo acabou. É isso que ele está dizendo. A mensagem diz que todo o povo vai enxergar, mas o interesse de Deus aqui está no primeiro verso. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Entende? Essa é a doutrina da eleição no Antigo Testamento. Essa também é a doutrina da graça de Deus no Antigo Testamento. É a doutrina da expiação no Antigo Testamento. O próprio Deus vem salvar o seu povo, pagando o pecado do seu povo. Então, nós temos isso direto aqui em Isaías. Isaías 40 é um ótimo texto para a gente aprender isso. E eu queria trazer para vocês entenderem como que a gente lê o Antigo Testamento. Bom, a gente já viu até agora que lá no Éden, Deus encerra toda a humanidade debaixo do pecado. Então, o homem peca, desobedece à aliança das obras, né? E aí o homem cai. O cachorro latindo logo agora. E olha o horário. 10h17 da noite. E o que acontece quando o homem cai? O homem cai, Deus encerra toda a humanidade, tanto que ele tira o homem do jardim do Éden, que era o lugar onde ele tinha intimidade com Deus, ele acaba com isso, ele tranca o jardim do Éden, ou seja, nenhum ser humano que nascesse de Adão ou de Eva poderia ter a mesma intimidade que eles tiveram antes do pecado. Então acabou o ser humano ali no Éden. A Bíblia vai nos ensinar sobre isso lá em Romanos 3. Então abre aí Romanos 3, né, para a gente ver como é que a Bíblia fala sobre isso. Romanos 3, versículo 9, diz o seguinte... cadê o 3? Versículo 9. Pois o que? Paulo pergunta. Somos nós mais excelentes, nós os judeus, no caso do Paulo? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Com isso, Paulo está falando que toda a humanidade caiu em pecado, né? Mas veja que em Isaías 40 e em todas as profecias que ditam sobre Jesus,
Deus envia Cristo para salvar o seu povo. Isto mostra que Deus já tinha um plano planejado, já tinha algo planejado para salvar um povo desde o início. E é isso que acontece de Gênesis 3 até Apocalipse. Deus salva um povo, né? E nós vemos essa profecia ou essa promessa sendo direcionada a um povo. Quer ver? Vai para Gênesis 17. Vamos ler o que Deus fala com Abraão em Gênesis 17. Pense no contexto de Abrão ainda, né? Pensa no contexto de Abrão. Já existia toda a terra formada, né? Deus já tinha destruído a terra e salvou a família de Noé, a graça de Deus aplicada a Noé. E aí aqui nós já temos outra população, outra geração de pessoas existente na terra, e Deus chega para Abrão e faz isso que ele faz aqui no capítulo 17. Então leia Gênesis 17 comigo. Ó. Sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Planeta Terra? Não, Abrão, tá? E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Grandissimamente, está escrito aqui. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Então, Deus fazendo um pacto só com Abraão, dizendo que sobre todos os filhos de Abraão, ele seria Deus. Olha aqui, já tem uma separação, e na verdade, Abrão aqui, ele não é só um mocinho. Abraão não surge do nada. Abraão é justamente um dos filhos, ou um dos descendentes de Noé, diretamente de Noé. A gente pode dizer que Abraão era filho de Noé, nesse caso. E Noé também era filho de alguém muito conhecido na Bíblia. Noé era filho de Adão. E a Bíblia mostra a genealogia lá em Gênesis 5, né? 5, a gente tem a genealogia de Noé. E a gente também tem a genealogia de Abraão. Abraão que liga Abrão a Noé. Então Deus está mantendo o seu povo. E agora ele chega para Abrão e estende o seu pacto. Fala por toda a sua geração: eu vou ser o Deus deles. Né? Então, se Deus não seleciona um povo desde Gênesis, isso aqui não existe. Você acabou de ler uma coisa que nunca esteve na Bíblia. Mas é isso que nós lemos. Essa é a palavra de Deus. Essa é a revelação da vontade de Deus. Então, desde o início, Deus já tinha preservado e programado e decretado salvar o seu povo. Esta é a questão. A Bíblia nunca escondeu o amor de Deus por um povo escolhido. Desde Gênesis, no momento em que ele salva ali Adão de toda a extensão do seu castigo, desde aquele momento até Apocalipse, Deus está se declarando para um povo. A gente vai ver vários textos a respeito disso, e a Bíblia nunca quis esconder, como muitos escondem até hoje. Esse povo caído em pecado precisa se arrepender. Então a gente volta lá para Isaías 40 agora. O povo caído em pecado, ele precisava se arrepender porque ele realmente estava em pecado. Nós realmente somos culpados, mesmo sendo eleitos. Todos nós caímos por causa de Adão. Tanto o povo que não é eleito, quanto o povo eleito, todos foram encerrados debaixo do pecado. Tá? E nós precisamos nos arrepender. E como o povo não pode se arrepender sozinho, como vocês viram no texto, sem a ação de Deus, o povo não se arrependeria, por isso ele manda o profeta pregar arrependimento, e ele aparece pregando arrependimento no Novo Testamento. Como nós não poderíamos fazer sozinho, Deus mesmo faz por nós. Ele mesmo nos convence do nosso pecado, e é assim que nós somos convertidos até hoje. Isso está no texto de Isaías 40, quando diz: prepare o caminho, todo vale será exaltado, todo monte será... todo monte e todo outeiro será abatido, ou seja, algo está sendo ajustado para que Deus possa vir.
esse algo é feito pelo próprio Deus, mandando alguém fazer, mandando alguém pregar, e possibilita a vinda de Deus, a saber, Jesus Cristo, como nós aprendemos no início do Evangelho. Então, veja que a Bíblia mesmo explica a respeito dessa doutrina, né, sem se preocupar tanto com os detalhes. A gente tem pelo menos 3 conclusões que a gente pode tirar a respeito disso aqui. Primeiro, desde a eternidade, Deus decretou salvar um povo para si. Nós aprendemos isso em Efésios, tá, irmãos? Principalmente em Efésios, que é o texto mais claro. Mas na Bíblia, de forma geral, a gente tem essa doutrina também. Mas em Efésios, né, Paulo vai dizer com toda clareza que nós somos eleitos desde a fundação do mundo em Cristo Jesus. Todo o plano da salvação descrito a partir daquele ponto eterno antes da criação do mundo. Tá? Então, isso nos leva à conclusão de que desde a eternidade Deus decretou salvar um povo para si. Por que ele decreta salvar um povo para si e não todo mundo? Porque ele não faz isso com todo mundo, ele faz com um povo, desde o Antigo Testamento. Hoje também. E você pode ver que tem pessoas que não são alcançadas pelo Evangelho. O Evangelho falha? Não, não é o Evangelho que falha. É que o Espírito não convence essas pessoas. Ele não quer convencer. Se ele quisesse, ele convenceria. Mas ele não convence. Por quê? Desde a eternidade, Deus decretou salvar um povo para si. Ele mesmo, ele mesmo castigou esse povo, né, no momento certo. E no momento certo ele começou a buscar esse povo. Deus decreta castigar o povo pelos seus próprios pecados. Nós somos culpados. Mas a partir de um momento, nós vimos aqui em Isaías 40, Deus mesmo decide encerrar o castigo e nos abençoar com a graça da salvação. Isso acontece na vinda de Jesus, tá? E a esta doutrina, tudo que a gente falou, nós chamamos de eleição incondicional. O fato de Deus ter escolhido um povo para si, beleza? Agora sim, a gente vai passar aqui para a nossa apostila. Primeiro ponto, sobre os eternos decretos de Deus. Nós vimos que Deus planejou alguma coisa, ele executou, ele disse que iria fazer e do jeito que ele falou, aconteceu, né? Aqui no versículo 5, a gente tem essa descrição, ó, a glória do Senhor se manifestará, versículo 5 de Isaías 40, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Esse a boca do Senhor o disse é um decreto de Deus, é algo que com certeza vai acontecer. E de qual parte é que parte vai acontecer? Todo o texto, né? O profeta está dizendo isso tudo vai acontecer, ele continua contando o que vai acontecer. E realmente acontece, nós estamos aí como provas disso, né? Aí nós temos o capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, separado aqui, o ponto 2, que diz o seguinte, ó, se você vai ler na apostila e não sabe, tá aqui, ó. Tá? O capítulo 2 diz o seguinte, ó, ainda que Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer, em todas as circunstâncias inimagináveis ou imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. O que o autor está dizendo? Que Deus não decreta algo porque ele viu que algo ia acontecer. Nesse caso, o nosso livre-arbítrio não condiciona os decretos de Deus. Ele simplesmente decreta todas as coisas. Olha, Deus, ele disse aqui que nós seríamos salvos pelo Evangelho. A glória de Deus seria manifesta em todos nós. Isso não dependeu do que você ia escolher. Ele disse que isso ia acontecer, isso aconteceu comigo, com você, com todos aqueles que creem. Na verdade, Jesus apareceu para todo mundo e todo mundo sabe que ele existiu. Então a glória de Deus se manifestou, independente do que um homem queria ou não. Então é assim que funciona o decreto, né? Aí eu coloquei alguns pontos importantes aqui a respeito do conhecimento de Deus sobre os seus eternos decretos e do próprio Deus. Só algumas coisas que a gente já falou, mas eu queria resumir. Ó. Primeiro, o conhecimento de Deus não pode ser compreendido pelo homem. Tá? Nós estamos falando de algo que nos limita às Escrituras. O que a Bíblia fala, nós estamos falando. Tá? Sem negar nenhum dos dois pontos. Né? Nenhum ponto. O conhecimento de Deus também não pode ser medido. Ou seja,
Deus ele não tem um conhecimento pequeno e nem grande, um conhecimento que cresce ou que diminui. O conhecimento de Deus é eterno. Então, ele não pode realmente ter decretado alguma coisa porque ele viu que alguma coisa ia acontecer. Ele simplesmente decretou do jeito que ele quis que acontecesse todas as coisas. Como nós dissemos no último estudo, algumas coisas ele decretou que iria acontecer, nós iríamos fazer isso acontecer, ele já sabia o resultado. Outras coisas ele fez com as suas próprias mãos, ele fez com que acontecesse do jeito que ele queria, né? Mas de qualquer forma, tudo acontece pela vontade de Deus, tá? Assim que acontece. Por que é importante entender isso? Vai lá para o Salmo 139 para a gente conversar a respeito de um ponto importante aqui, que vocês vão ouvir muito por aí afora. Salmo 139. O salmista diz o seguinte no versículo 6, ó. Tal conhecimento sobre a soberania de Deus que ele está falando, tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Está admitindo a sua a sua mente limitada a respeito de Deus. Nós não podemos compreender toda a vontade de Deus, nem todo o decreto de Deus. Toda a vontade de Deus que Ele tem para nós está revelado na Bíblia. Então, esse nós podemos conhecer. Deixa eu errar, não. Mas toda a mente de Deus nós não podemos compreender, tá? Porque é muito grande o conhecimento de Deus. E aí lá no versículo 13 ao 15, ele vai demonstrar que mesmo sendo ilimitado e que seja impossível de conhecermos, algumas informações é possível a gente afirmar. Olha no versículo 13, né? Deixa eu ver. No versículo 13. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Ou seja, essa informação ele também poderia dizer que não sabia, mas ele sabia. Deus ele nos vê desde o início, ele nos compreende desde o início, não é só enxerga, ele nos compreende. Na verdade, ele não é só compreende, ele nos faz desde o início. Esse é o conhecimento de Deus. Então, cada detalhe do seu corpo está aí porque Deus quis que estivesse aí. Esta é a vontade de Deus. Isso não aconteceu sem querer. Você não nasce com uma perna maior que a outra sem querer. Não há coincidências para Deus. Como diz um ateu, né? Acho que ele era ateu, né? Deus não joga dados. Deus não fala, vamos medir o tamanho da cabeça dessa pessoa. Aí joga lá os dados e sai lá, 80 centímetros. Tá, beleza, vai dar 80 centímetros. Não, tudo que Deus quis, Ele fez com o nosso corpo também. Nós nascemos do jeito que Ele quis. Tá? E aí o salmista vai falar isso aí, ó. Eu te louvarei porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Ele sabia que Deus tinha feito dele e com ele tudo que Deus quis. Tá? Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Deixa eu me assentar aqui. Como é que o meu corpo pode ser visto se ele ainda nem existia? Compreende o tamanho do conhecimento de Deus? Deus viu o corpo antes de existir porque Deus planejou que seria daquele jeito. Eu posso planejar assim uma casa e botar ela na planta e imaginar na minha mente como ela vai ficar. E quando eu tiver feito ela, eu percebi que foi totalmente diferente. O salmista está falando que Deus não faz isso. Isso não acontece com ele. Deus viu ele antes de ele existir, exatamente do jeito que ele era agora. Então, antes de eu nascer, Deus conhecia cada aspecto do meu corpo agora. E amanhã também, depois de amanhã também. E em 98 também, e em 85 também. E antes de 85, não, eu nasci em 85. Deus sabia de todas as coisas. Compreende, irmãos? O conhecimento de Deus ele é maior do que a gente costuma pensar. Deixa eu ver o versículo 16, né? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas quando nem ainda uma delas havia.
Deus decretando toda a nossa existência. Então, esse é o conhecimento de Deus. É importante ter em mente isso. O conhecimento de Deus não pode variar. Se o conhecimento de Deus varia, a gente está falando de outro Deus. Já não é o Deus Yahvé da Bíblia, tá, irmãos? A gente tem uma palavra que é mal utilizada lá em 2 Pedro, a respeito dos eternos, da vontade de Deus, né, os eternos decretos de Deus. Se não me engano, 1 Pedro, vou achar aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, a gente tem uma confusão aqui, que não é Pedro que fez a confusão, somos nós que fizemos, né? O texto diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Muita gente lê esse texto e acha que Pedro está falando que nós somos eleitos por causa daquilo que nós aceitaríamos. Mas o texto não está dizendo isso, reparou? Vamos ler o texto de novo? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A presciência do que Deus quis fazer, da vontade dele. Nós somos eleitos por causa da sua vontade. E aí o termo prognoses, né, que a gente tem aqui em presciência, é aplicado ao homem e não a Deus. A maioria das pessoas que discordam da eleição vão aplicar o prognoses ao homem e não a Deus. Quando, na verdade, o texto está dizendo com todas as letras que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Compreendem, irmãos? Então, vocês vão ouvir muito isso por aí afora. Fica aqui já a solução. E o que significa prognoses? Prognoses significa conhecer de antemão. Tá? Significa também conhecimento prévio. Você pode pesquisar lá no grego do Strong, 4268, 4268. Significa conhecer de antemão, conhecimento prévio, consideração de antemão. E o sinônimo de prognoses é pronoia, que significa providência. Então, nós poderíamos substituir o texto presciência, né, pelo conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, não do homem. Então, Deus não nos elegeu pelo conhecimento prévio do homem. Ou seja, não é porque eu ia fazer alguma coisa que Deus me elegeu. Não, foi porque Deus planejou assim. Nós somos eleitos pela consideração de antemão do próprio Deus, que é um dos sinônimos, aliás, é um dos significados para prognoses. Entende, irmãos? Então, olha que doideira, né? A gente passa um tempão achando que nós somos eleitos porque Deus achou que a gente ia aceitar Ele, quando, na verdade, nem o texto está dizendo isso. Né? Então é errado dizer que a presciência de Deus, assim como a Confissão de Fé está falando, é errado dizer que a providência de Deus dependeu da ação humana, pois Deus as decretou junto com todas as coisas, e nem o texto fala que nós somos eleitos segundo a ação do homem, mas segundo a presciência de Deus, a ação prévia de Deus, ou conhecimento prévio de Deus, de que seja, mas o conhecimento dele, da vontade prévia dele, tá? É correto afirmar que Deus soube de antemão o resultado de tudo que havia decretado, incluindo o homem. Quando nós vamos lá para Isaías 40, a gente tem um termo muito interessante, está lá no verso 10 e 11. Então volta a Isaías 40, versículo 10 diz o seguinte, ó: eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará por ele. Qual é importante? O autor está dizendo que Deus vai fazer alguma coisa. É o plano dele. Ele vai vir e ele vai dominar. Entende? É algo determinado por Deus. Essa presciência de Deus Pai garante que ele cumpra exatamente o que ele quis cumprir. Então o conhecimento prévio de Deus pode garantir que ele virá e com o seu braço direito dominará, sim. E que ele vai salvar o seu povo. O conhecimento prévio de Deus é o único que pode fazer isso. O nosso não. Você pode saber alguma coisa do futuro e chegar lá a ser outra coisa. Mas o de Deus é impossível. Deus ele não muda nesse aspecto aí. Vamos dar uma lida de novo aqui para ficar mais claro dentro da confissão. Então, lá na confissão de fé. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis,
ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto, né, como uma coisa futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais condições. Por que esse ponto é importante? Porque algumas pessoas vão dizer que Deus elegeu o seu povo porque ele sabia quem iria aceitar. E ele só elegeu porque eles iriam aceitar. Nós vimos no texto de Isaías 40, que até o arrependimento foi feito por Deus. Ou seja, se Deus opera o arrependimento no povo, é óbvio que o povo vai se arrepender, e é óbvio que Deus sabia que isso ia acontecer, porque ele mesmo fez. Agora, se Deus esperasse o povo se arrepender, ele nunca ia se arrepender. Se Deus esperasse o povo se arrepender para aceitar Jesus e para depois escolher quem fez isso, ninguém seria eleito. Ninguém seria eleito, porque o próprio Deus teve que fazer isso em nós. Senão nós nunca faríamos nada. E o texto está dizendo sobre algo que vai acontecer, não sobre algo que pode acontecer. Então, os eternos decretos de Deus acontecem de maneira mais sérias do que a gente está acostumado, tá, irmãos? E Deus mostra exatamente como Ele quis fazer todas as coisas. Conclusão da primeira parte. Todo decreto de Deus representa a sua vontade eterna e imutável, e não depende de fatores externos, pois os fatores externos dependem da vontade de Deus também. Deus fez tudo quanto quis. A gente tem lá em Salmos 135. Vamos ler Salmo 135? Um salmo importante também para a gente entender isso aqui. Salmo 135, do versículo 3 até o versículo 6. O que vai dizer o Salmo? 3 a 6, né? Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si Jacó e a Israel para o seu próprio tesouro. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. O salmista está adorando a Deus porque ele escolheu Jacó para si e ainda escolheu uma cidade para si também. O seu tesouro é o povo de Israel, é a cidade santa ou o reino de Deus, como a gente vê normalmente no Novo Testamento. É isso que a Bíblia fala a respeito do decreto. Há uma certeza de que Deus fará tudo o que ele decretou, né? E a gente vê isso em toda a Escritura. Já mostrei ali, já mostrei Isaías. Vamos dar uma olhada agora em João. João também fala sobre isso. João 14, dá uma olhada em João 14, que a gente tem essas declarações também. João 14, versículo 16 até o versículo 18. Diz o seguinte, 16 e 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus dizendo algo que poderia acontecer? Não. O decreto do envio do Espírito Santo é dito e é executado. Do jeito que Jesus disse, ele fez. É assim realizada a vontade de Deus. Apocalipse 21 é uma ótima prova também para vocês verem que essa doutrina está de Gênesis a Apocalipse. Cadê? É difícil achar Apocalipse aqui. 21, versículos 6 e 7 diz o seguinte. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. O cumprimento da promessa feita a Abraão em Gênesis 17. Agora veja que Jesus está falando sobre algo que vai acontecer na sua vinda. Como ele pode ter tanta certeza que vai acontecer desse jeito? Olha, foi ele quem disse. Se ele disse, vai acontecer desse jeito. Beleza? Vamos ao próximo vídeo agora, que é a segunda parte do estudo a respeito dos decretos de Deus e da eleição.